Graças e paz, igreja. Boa noite. Vocês estão desanimados, gente? Boa noite. Aê, glória a Deus. Que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão na casa de Deus. Se você pudesse, coloca de pé. Hoje nós vamos começar o culto em pé. Quem pudesse, coloca de pé. Se você não puder, não tem problema. Olha para essa pessoa do lado aí e fala: que bom que você veio. Que bom que você está na casa do Senhor. Você vai começar a semana no melhor lugar. Isso, cumprimenta quem você não cumprimentou ainda. Deseja a paz do Senhor. Olha só, olha para essa pessoa do lado aí de novo e fala assim para ela: se não fosse você, vamos lá, eu seria a coisa mais linda desse lugar. Profetiza, irmão, tem que ter fé. Nós temos que ter fé. Eu vou abrir o culto falando de fé hoje. Amém? Você trouxe Bíblia, abre a sua Bíblia do Salmo 125. Livro de Salmo, o Salmo é o de número 125. Para quem não sabe, o livro de Salmos é um livro que ele não tem capítulo, é um livro que teve mais ou menos 12 escritores, o maior deles, Davi. E esse salmo exclusivo que eu vou ler aqui, não se sabe quem foi o autor, é desconhecido o autor desse salmo. Esse salmo é um salmo lindo, é uma oração poderosa. O livro de Salmos é um livro que traz orações e cânticos. Por isso que ele não tem capítulos, como os demais livros da Bíblia. Amém? Vamos ler então? Olha o que diz o Salmo 125. Olha que poderoso isso. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Somente esses dois versículos, se você puder, diz amém. Amém. Meus irmãos, que hoje, nesse culto, você tenha uma fé inabalável. Confie no Senhor de todo o seu coração, que você vai ser permanecido assim como os montes de Sião. Não importa a luta que você está passando, não importa a batalha que você esteja enfrentando. Aqui a palavra de Deus diz que, como em volta de Jerusalém estão montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Eu declaro que essa noite, Deus está ao seu redor. Deus está à sua volta. Deus está nessa peleja. Você pode não estar vendo, você pode não estar crendo, você pode não estar tendo fé, mas quando nós estamos na casa do Pai, quando nós estamos buscando verdadeiramente ao Senhor de todo o nosso coração, e entregando nossos dias, entregando nossos caminhos, as nossas batalhas, as nossas famílias, Ele se faz presente. No dia mau o Senhor se faz presente. O que eu falo para vocês, tenha fé. Que você tenha uma fé inabalável como os montes de Sião, porque eles permanecem até hoje lá em Jerusalém. E assim somos nós, como nós mantemos a nossa fé. Nós nos permanecemos firmes em meio à tempestade, nós permanecemos firmes em meio às guerras. Quero compartilhar com vocês. Hoje de manhã eu tive com o pastor Genesi no ato fúnebre, no culto fúnebre da irmã Rosane, que era daqui da nossa comunidade. Confesso a vocês que eu vou nesses lugares, eu vejo as pessoas chorando, né? Mas hoje eu tive uma lição naquele lugar, do irmão Jorge, do esposo dela. 34 anos de relacionamento. Ela enfrentava dificuldades de saúde há anos. E ele permaneceu durante esses 34 anos, ele se abdicou do trabalho para cuidar da esposa e foi com ela até o final. Eu tenho certeza que Deus está acolhendo ela, já acolheu ela hoje, ela já está ao lado de Jesus, mas aquilo que o irmão fez, de ser o provedor da casa dele, homens que estão aqui hoje nessa igreja, só com muita fé. Só com muita fé, para você ir até o final igual ele foi. Só com muita fé, para abrir mão de buscar sustento e viver pela fé igual ele viveu. E ele vai permanecer para a honra e glória de Deus, porque Deus vai honrar o irmão Jorge. Tá? Então que vocês tenham esse pequeno testemunho que eu estou dando como exemplo de fé.
Exemplo daquele homem que foi o verdadeiro homem da casa, que ele proveu, amou a esposa até o último dia. E isso é um ato de fé. Então que a nossa fé ela permaneça, para que nós permaneçamos igual os montes de Sião para sempre, na presença do Senhor, para que Ele se faça presente no dia mau, para que Ele se faça presente no dia bom, para que nós possamos contar o nosso testemunho para edificar a fé dos nossos irmãos. Amém? Se você puder, feche seus olhos, coloca a mão no teu coração, eu quero orar por você. Querido Deus, Pai amado, quero começar esse culto, Pai, entregando todo esse culto a Ti, Senhor, entregando a vida de cada irmão e irmã que aqui vieram, Senhor, buscar mais de Ti, ó Pai. Eu quero agradecer pela vida de cada um deles, Senhor, pois eles não vieram aqui por um convite, eles não vieram aqui para cumprir uma agenda, eles vieram aqui movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor fale já desde os louvores, através das ofertas, através dos avisos que irão vir da nossa programação da igreja, que o Senhor receba a nossa adoração como perfume agradável a Ti, Cristo. E para que nós possamos provocar, Senhor, em Ti hoje, o extraordinário, para que a Sua palavra desça sobre essa igreja hoje. Ministra nos nossos corações, Pai, através da Sua palavra. Ministra, Senhor, traz cura, traz libertação, traz restituição, traz transformação através do Seu Santo Espírito, através da Sua palavra, Senhor. Por isso eu entrego a vida de cada um aqui, Senhor, a vida do pastor Genesi, a vida da irmã Luciana, que vai cuidar dos pequenos que são do Senhor. Nós consagramos, Senhor, esse culto a Ti, ó Pai. Nós entregamos esse bairro, Zona Norte, a Ti, Senhor. Nós entregamos Capão da Canoa e declaramos que Capão da Canoa é do Senhor, ó Pai. E nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que provê, o Deus que promete, o Deus que cumpre e o Deus que mantém a promessa, Senhor. Eu declaro hoje cura, libertação sobre a vida de cada um que aqui vier buscar, Senhor. Eu declaro, Senhor, que vidas serão transformadas através da Sua palavra, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém e amém. Se você puder, aplauda o Senhor, querido. Podeis se sentar. Boa noite, amada igreja. Chegamos agora no momento, então, de dízimos e ofertas. Vou trazer uma breve reflexão aos irmãos. Eu havia montado algo aqui de 5 minutos, mas acabei colocando um pouquinho mais aqui. Colocando Deus em primeiro lugar, a lei das primícias. Lá em Provérbios, se puder... Provérbios 3, versículos 9 e 10 diz: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus lagares transbordarão de vinho. Irmãos, o propósito dos dízimos e ofertas, ou como costumo dizer, as primícias do Senhor, é a honra. A base bíblica encontra-se neste texto que nós lemos, que nos exorta a honrar o Senhor com todos os nossos bens e com as primícias dos primeiros frutos e de toda a nossa renda. É fundamental, irmãos, a gente distinguir duas coisas aqui: propósito do Senhor e consequência. O transbordar dos celeiros é a consequência, não é o propósito. O propósito é a honra. Esse é o propósito central. Honrar significa distinguir essas duas coisas e fazer separação da primazia a Deus e dar primazia a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, colocar Deus em primeiro. E um ponto importante que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos é o princípio espiritual dos dízimos e das ofertas, ou das primícias, né? Primeiro ponto, Deus detém o primeiro lugar, ou seja, Jesus, lá em Mateus 6,33, ele reafirmou que esse princípio, ao dizer que maior é o mandamento, é o amar a Deus acima de todas as coisas e buscar primeiro ao reino. Este é o primeiro lugar. O outro ponto é a diferença que nós podemos ver, como por exemplo, lá na história de que todos nós conhecemos, lá em Gênesis, de Caim e Abel. O texto destaca a aceitação da oferta de Abel, que deve-se ao fato dele ter trazido as primícias a Deus, ou seja,
o melhor primeiro, enquanto Caim, o seu irmão, trouxe a sua oferta ao final de um certo tempo, sugerindo que Deus ficou com o que sobrou. E o outro ponto é a santificação do restante. Existe uma lei, irmãos, em Romanos 11:16, que diz: se as primícias da massa são santas, toda a massa também será. Ao entregar a primeira parte a Deus, consagramos e protegemos tudo que vem depois. 2 exemplos bíblicos que podemos dar aqui com relação a isso, irmãos, é Jericó. Jericó como primícia. Lá em Josué, nos capítulos 6 e 7, a cidade de Jericó foi a primeira conquista em Canaã. E por ser a primícia das conquistas, olha que interessante, irmãos, por ser a primícia das conquistas, tudo que nela pertencia exclusivamente a Deus. E o erro de Acã foi tocar naquilo que Deus falou para ele não tocar. Esse foi o erro de Acã, naquele momento ali, em tudo que era sagrado ao Senhor. Um outro ponto que a gente pode destacar aqui, irmãos, é uma história que creio que todos nós conheçamos, que é a viúva de Sarepta, que está lá em 1 Reis, no capítulo 17. Quem lembra dessa viúva, né? Que ela tinha um filhinho e o profeta Elias, né? Ela foi instruída a fazer primeiro o bolo para o profeta Elias, que ali naquele momento era representando Deus, né? Naquele momento, antes de cuidar de si e do seu filho. Irmãos, uma vez eu lendo esse texto, eu fiquei pensando assim, poxa, como é que pode, né? Olha que coisa. Elias falando, não, faça primeiro a mim, faça primeiro para mim, depois você vai fazer para você e para o seu filho. Mas olha que bênção que foi depois, né? De uma forma sobrenatural, houve a provisão na casa dela, para ela e para o filho, né? Não faltou azeite e a farinha, né? Quarto ponto que eu gostaria de destacar, irmãos, é a generosidade, o dízimo e a generosidade no Novo Testamento. Jesus, quando fala lá em Mateus 23 sobre isso, ele não anulou o dízimo, ele validou a prática, mas ele criticou o quê? Quem priorizava o dinheiro. Irmãos, gostaria de abrir um parênteses aqui para dizer que nós não estamos falando sobre dinheiro, nós estamos falando sobre honra. Apesar de ser um momento, né, de dízimos e ofertas, mas dízimo e ofertas ao Senhor significa honra, em primeiro lugar, como eu falei no início do texto. Jesus, então, nesse momento, em Mateus 23, ele exortou isso. O dízimo deve ser feito sem esquecer o essencial, que é a honra. Honra, novamente falando. O princípio da generosidade é um ponto também que eu gostaria de destacar nessa questão do Novo Testamento. A regra mudou da porcentagem obrigatória para a intenção do coração. Veja, hoje quando nós falamos de dízimo, nós falamos do quê? Da intenção do coração. Se você dá tantos por cento, né? Mas se você não dá com alegria, muda totalmente. Paulo ensina lá em 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 7, que devemos dar com alegria, conforme determinado no coração e não por imposição. Semana passada eu estive falando, né, sobre isso e vou usar novamente o exemplo. Se viermos aqui entregar as ofertas no gasofilaço sem a intenção primeiro no coração, está errado. O propósito, seja ele 5%, 10% ou até mesmo 50%, enfim, o que Deus tocou no seu coração. A contribuição, ela serve para sustentar, irmãos, a igreja, missões e ajudar os necessitados. Então, quando você está depositando ao Senhor com alegria no seu coração, é isso que você está fazendo. E um ponto importante, irmãos, que a gente deve colocar aqui, que foi justamente aquela extensãozinha que eu falei no início, é que sobre a proteção espiritual que o dízimo tem, né? Nós não temos uma autoridade espiritual ou a capacidade para entendermos os planos de Deus para nós. Mas a obediência serve como mecanismo de proteção. Ou seja, se nós obedecemos, estamos protegidos, estamos guardados pelo Senhor. Deus não revela tudo de uma só vez para nós, para evitar a nossa confusão na nossa mente. Então, no momento que nós estamos prontos, Ele fala. E dentro dessa temática, só 3 pontos eu gostaria de destacar com os irmãos aqui sobre essa questão da proteção espiritual.
é que o mundo invisível, ou seja, o mundo espiritual, é a origem do mundo que nós estamos vendo aqui agora, o mundo visível. Lá em Hebreus 11:3 vai dizer: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê não foi feito do que é aparente. Um segundo ponto existe uma hierarquia. Irmãos, isso é importante para a gente entender essa questão do dízimo aqui e sobre a proteção espiritual. Existe uma hierarquia e uma organização rigorosa no plano espiritual, criada por Jesus. Olha que interessante. Quando eu estava fazendo o levantamento desses textos aqui, eu fiquei curioso por isso. Porque lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16 fala: porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele. Para quem? Jesus. E para ele. Para quem? Para Jesus. Em verdade, a luta humana, a nossa luta, ela não é física, mas e sim com forças espirituais do mal. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, vai dizer: porque a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, eu estou falando daquilo que a gente não vê, dessa proteção espiritual através desse gesto que nós fazemos não por pressão, não por opinião alheia, mas por aquilo que Deus coloca no nosso coração. O mundo espiritual, ele é irmãos, prestem atenção nisso aqui. Isso muitas vezes passa batido por nós. O mundo espiritual, ele é extremamente organizado e governado por leis pré-estabelecidas por Deus. Ou seja, aquilo que Deus falou lá não muda. É extremamente organizado. E governado pelas leis do Senhor, aos quais são plenamente obedecidas pelos seres espirituais. Em contrapartida, aqui, num plano físico, onde nós vemos, debaixo do sol, todos nós frequentemente desobedecemos às leis do Senhor, E quando nós decidimos viver em obediência a Deus, passamos a estar protegidos e amparados dentro desses princípios espirituais que eu falei há pouco. Isso acontece porque Deus é justo e fiel. Ele não muda aquilo que Ele determinou. Assim, a obediência se torna um caminho para alinhar a nossa vida à vontade de Deus. Como eu disse no domingo passado, não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. E, por fim, com base no princípio ensinado lá em Deuteronômio 28, quem não conhece Deuteronômio 28, sugiro que leia. É um capítulo ali de Deuteronômio que fala sobre o momento que a gente obedece ao Senhor e as bênçãos acontecem, o momento que a gente desobedece ao Senhor e as maldições vêm. Irmãos, não é Satanás que envia maldição não, tá? É o próprio Deus, está lá em Deuteronômio. E a maldição só vem pela desobediência. Como resultado, passamos pelas as experiências. Nessas experiências, as bênçãos, passamos a viver as bênçãos do Senhor, e isso se torna uma realidade no momento em que obedecemos. E, irmãos, é interessante a gente pensar assim, gostaria que os irmãos refletissem, no momento que nós obedecemos ao Senhor, que a gente tem essa proteção, a gente descansa no Senhor. Me lembrei do Salmo 23, versículo 2, que diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. É como se nós, diante dessa proteção espiritual do Senhor, estivéssemos repousando em pastos verdejantes. Imagina, irmão, a gente no meio de um pasto verdejante, descansando no Senhor, através justamente da obediência diante do Senhor, cumprindo as leis. O dinheiro, então, irmãos, concluindo, o dinheiro em si não é o problema. O problema é o amor que nós temos ao dinheiro e à idolatria, como diz lá em Mateus 6, 21. Entregar as primícias é um exercício de confiança e proteção espiritual, que quando nós declaramos: Deus, Tu és o mais importante na minha vida. E eu gostaria de encorajá-los agora no final com uma frase
Avalie se Deus tem sido o primeiro lugar no seu dia, se Deus tem sido o primeiro lugar no seu tempo, se Deus tem sido o primeiro lugar aqui, nos seus pensamentos, se Deus tem sido o primeiro lugar nos seus talentos e dons, se Deus tem sido o primeiro lugar nas suas finanças, ou se Ele tem recebido apenas o que sobra. Amém, irmãos? Que possamos refletir isso e entender que descansando no Senhor, ofertando, fazendo de coração, estaremos agradando ao Senhor, estaremos debaixo da graça e misericórdia dEle, sendo respaldado pelo seu amor. Amém, irmãos? Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre eu me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esse momento aqui, Deus, dos dízimos, das ofertas, das primícias, a Ti, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, multiplique os celeiros na vida de cada um aqui, que deu com alegria, ó Pai, nesse momento, e que possamos ter essa caminhada sempre contigo, ó Pai, entendendo que o Senhor deve vir primeiro. E obrigado pelo Teu amor incondicional, porque mesmo não sendo merecedores, mesmo errando, mesmo falhando contigo muitas vezes nesta área, entendemos, Senhor, que precisamos de Ti, precisamos buscar a Tua presença em todos os momentos e consagramos, ó Pai, os dízimos e ofertas da Tua presença, Senhor, que eles possam ser destinados àquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que precisam, para a Tua obra, para a Tua igreja, Pai, para as ações missionárias, enfim, para aquilo que o Senhor estiver direcionando, Pai. Esteja no coração de cada um também que ofertou esta noite, multiplique seus celeiros, ó Pai. É o que oramos a Ti, glorificamos, pedimos que o Senhor esteja nos guardando, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, que bom, mais uma vez que você veio. Eu quero já de imediato trazer alguns avisos da nossa agenda da semana ou daquilo que já aconteceu de ontem para hoje.
Ontem pela manhã nós estivemos em Porto Alegre com alguns dos homens, no Café dos Homens, lá na Conde, na Igreja Batista Conde de Porto Alegre. Uma igreja que com certeza vocês não estavam lá quando ela surgiu. A igreja tem 128 anos. 128 anos. E a boa notícia é que todos os últimos sábados de cada mês tem o Café dos Homens e geralmente nós participamos. E nós estivemos conversando, analisando que a gente não pode ficar para trás com relação aqui às mulheres, né? A gente tem que dar exemplo, a gente não pode ficar muito para trás, né? E então, as mulheres vão ter um chá aqui no dia 23 de maio, onde vamos completar 1 ano de inauguração aqui do prédio. E a irmã Sandra hoje não pôde estar presente, então está com a irmã Maristela ali os bilhetes para o chá do dia 23 de maio. Está sendo uma bênção aí a venda, enfim, o pessoal adquirindo, a mobilização. Aí no final do culto os irmãos procuram a irmã Maristela e ela vai explicar. No dia 23 de maio vai ter uma linda festa aqui das mulheres, o chá para as mulheres. Mas nós homens não podemos ficar para trás. E ontem lá no Café dos Homens em Porto Alegre, nós já alinhamos o Café dos Homens no dia 30, no outro sábado. Não pode passar muito tempo. No outro sábado, no último sábado do mês, então de maio, o Café dos Homens que acontece lá na Conde vai acontecer aqui. Os homens de lá vêm para cá. Vamos convidar também os irmãos lá da igreja do pastor Rogério de Taquara, vir para cá. Mas também não vão ficar só no chá, a gente vai fazer um almoço. Amém? A gente vai fazer o café pela manhã, o encontro dos homens, o meio-dia, um galeto assado e as mulheres vão nos servir daí, né? Sim, aí elas vão fazer arroz, salada e vão designar aí um assador aí para o nosso galeto. Bênção de Deus, que bom que você veio. Quero lembrar também que ontem à noite nós tivemos aqui um lindo encontro aqui de treinamento aqui com a igreja, foi algo maravilhoso. Depois nós tivemos a noite da lasanha. Não deu para a gente organizar as fotos aí, porque tivemos uma agenda hoje bem puxada. Foi algo maravilhoso. E temos também a nossa encontro na quinta-feira, nossa casa, na célula, às 19h30. No próximo domingo, queridos, nós vamos ter aqui uma celebração especial de Páscoa. Convide seus amigos, sua família, convide crianças. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Dito isso, eu quero liberar então as crianças para o culto infantil aqui ao lado. E eu convido a igreja para abrir a sua Bíblia em João capítulo 12, versículo 12, bem fácil. Evangelho de João capítulo 12, versículo 12. Evangelho de João capítulo 12, versículo 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, lembrar mais uma vez ali o que o pastor Christian comentou, né, que estava no grupo também da igreja. Hoje pela manhã nós fomos ali acompanhar uma família em luto, no momento de sepultamento ali da nossa querida irmã Rosane, que vinha a tratamento do câncer já há mais de 8 meses, mas também já um processo de cirurgia há muitos anos. E louvamos a Deus pela igreja se fazer presente no momento em que ela mais estava precisando. Amém, queridos? E foi um momento assim de testemunho hoje pela manhã, né? De amor e de cuidado ali da família, do esposo, como foi dito, dos parentes, sobrinhos, e também de amor e cuidado da igreja. Porque a grande preocupação da irmã Rosane falou assim: pastor, eu preciso me voltar para Deus. Isso foi em novembro do ano passado. Só tenho uma preocupação: como que eu vou me voltar para Deus se eu não posso ir na igreja? Não posso participar de nada na igreja. E aí eu disse: tem algo profundo nisso. Você não pode ir até a igreja, mas esse é o momento que a igreja vai ser igreja na tua vida. A igreja vai ser igreja na tua vida. A igreja vem onde você está. E pela graça, já fazíamos isso antes, né?
mas ela entendeu, depois de muito tempo longe dos caminhos do Senhor, que precisava se reconciliar com Deus e fez isso. E a vida dela foi uma vida assim, de muita expressão de alegria, de fé, de ânimo. A gente ia lá para visitar a Rosane, a irmã Rosane, para levar uma palavra de ânimo, a gente que saía animado com a sua fé, nunca reclamando de alguém que não tinha muitas partes internas do corpo, né? Não tinha um rim, não tinha bexiga, não tinha, enfim, né? E fazia hemodiálise 3 vezes por semana, fazia quimioterapia, mas nunca perdeu a alegria, a fé e a esperança no Senhor. E ela sempre compartilhou comigo que depois dela, ela fazia 2 orações. Primeiro, o seu esposo se reconciliar com Deus e também a sua família conhecer Jesus. E essa semana, na terça-feira, nós estivemos na casa dela visitando. Não parecia que Jesus fosse chamar ela agora, em seguida. Ela estava num quadro de saúde assim estável, né? E na sexta-feira nós tínhamos programado com ela, agendado com ela, queríamos lá com um grupo de irmãos levar a celebração da ceia. Mas na sexta-feira mesmo ela foi para a emergência e, como falamos hoje pela manhã, ela foi morar com Jesus. Amém, queridos? Filho de Deus não morre, filhos de Deus vão morar com Jesus. Amém, queridos? Filhos de Deus não morrem, eles vão morar com Jesus. Eles passam literalmente daqui para melhor, eles vão morar com Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Por isso o apóstolo Pedro, ele fala que quando alguém, um ente querido, quando um familiar, quando um amigo, alguém parte para a eternidade, nós não devemos agir em desespero, como alguém que não tem esperança. O mundo lá fora age com desespero, porque não tem esperança, mas os filhos de Deus agem com serenidade, com alegria, com tranquilidade, compreendendo que o Senhor fez o melhor para ela, para a irmã Rosane. Amém, queridos? Então a irmã Rosane foi morar com Jesus, e essa é a palavra que nós sempre compartilhamos. Quem tem Jesus sabe para onde está indo. E foi uma celebração hoje tão leve, tão agradável, porque é assim, queridos, a gente tomando chimarrão, louvando a Jesus, porque é assim, queridos, não é uma perda. Guarde essa palavra. Quando nós lemos no início do livro de Jó, diz assim que Jó perdeu muitas coisas, né? Ele teve muitas perdas. Ele tinha 10 filhos e também ele perdeu seus 10 filhos. Só que quando nós vamos para o final do livro de Jó, diz que Deus restituiu em dobro de tudo que ele tinha. Ele tinha 10 filhos antes, Deus deu mais 10 filhos. Mas, no entanto, queridos, o texto diz assim que Jó, ele não perdeu os seus 10 primeiros filhos. Porque se Deus deu em dobro, como que ele poderia ter mais 10 filhos? Não, ele tinha 10, agora ele tem 20 filhos. A questão é que 10 foram morar com Jesus. Amém, queridos? Porque quem tem os filhos de Deus não se perdem, mudam de endereço, são promovidos. Glórias a Deus. Amém, queridos? Então, vamos ler o texto de João, capítulo 12, versículo 12. Você recebeu um papelzinho com o tema dessa noite, com uma imagem, que diz assim: muita coisa acontecerá em apenas uma semana. E é a palavra de hoje. João capítulo 12, versículo 12 a 19, diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que vinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou e seguiu junto a ele, conforme estava escrito: não tema, filha de Sião, eis que o teu rei está vindo montado num filho de jumenta.
Seus discípulos a princípio não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas ele estava falando e que também estavam escritas a seu respeito, de tudo isso que havia acontecido com ele. A multidão que estava com Jesus quando Jesus chamou a Lázaro e levantou-se dentre os mortos, dava testemunho. E por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ele tinha feito esse sinal, essa maravilha. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada, porque eis que a multidão segue atrás dele. Amém? Pai querido, mais uma vez, obrigado pela tua palavra, cada vida que está aqui, aqueles também, Senhor, que nos acompanham na transmissão. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje, queridos, você recebeu ali um bilhetezinho que tem essa palavra: muita coisa acontecerá em apenas uma semana. Qual é o propósito, queridos? Que a partir desse texto que nós lemos, você olhe para os evangelhos, que muita coisa aconteceu a partir desse texto em apenas uma semana. Em apenas uma semana, conforme o desenho, Jesus entrou em Jerusalém, ovacionado como o rei que vinha para ser entronizado. Mas logo no meio da semana, Jesus foi traído, ele foi vendido, ele recebeu uma coroa de espinho, ele foi à cruz, mas ele não ficou na cruz. O texto nos diz que no domingo seguinte, na semana seguinte, 7 dias depois, ele ressuscitou. Amém, queridos? Hoje, domingo que antecede a Páscoa, conhecida por muitos como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ou a paixão de Cristo, que também fala, que começa desde a entrada de Jesus até a ressurreição. Hoje celebramos, o início daquilo que muitas pessoas chamam de Semana Santa, alguns mais antigos chamam de o Domingo de Ramos, ou a Semana Santa. Mas na verdade, queridos, precisam entender que em uma semana, ou nesta semana em que Jesus entrou em Jerusalém, se culminou o ponto mais importante na história da redenção da humanidade e do ser humano. Amém, queridos? O ponto mais importante da história da humanidade, ou na vida do ser humano, aconteceu nesta semana, que chamamos a Semana da Redenção. A semana em que Jesus ele foi à cruz para nos trazer de volta a comunhão com Deus. Olha a importância que os evangelhos dão a esta última semana de Jesus, em que ele foi até a cruz. Lucas, por exemplo, ele dá 1/4 do seu evangelho, ele dedica a esse momento, a esta semana. Mateus e Marcos, ele dedicam 1/3 daquilo que eles escreveram a esta semana, chamada Semana da Paixão. João, ele dedica metade do seu livro, quase a metade do seu livro é dedicado a esta semana do ministério de Jesus, que nós conhecemos como Semana da Paixão. Eu vou fazer um esforço de conseguir para cada dia dessa semana. Não sei se tem uma imagem ali, Val, tem uma outra imagem. Quero enviar um devocional, como aconteceu, como foi cada dia da semana de Jesus, desde que ele entrou em Jerusalém. No domingo, por exemplo, como hoje, foi o dia que ele entrou em Jerusalém. Na segunda-feira ele vai ao templo e ele santifica ali o templo, onde já foi falado aqui, que tinha se tornado um lugar de comércio. Então ele vai ao templo, na terça-feira ele volta ao templo, ele ensina, explica por que ele fez aquilo na segunda-feira, ele ensina, ele encontra oposição. Na quarta-feira ele
ele é conspirado ali por Judas. Judas, vamos dizer assim, eu quero facilitar para vocês estão querendo pegar Jesus, então eu quero facilitar para vocês, e Judas então ele trai Jesus com uma proposta de entregar Jesus às autoridades. Na quinta-feira é o momento da intimidade de Jesus com os seus discípulos, junto à mesa, a celebração da Páscoa, a primeira celebração da ceia. Na quinta-feira à noite ainda Jesus ele é entregue, ele é preso. Na sexta-feira é o momento então de trevas, é o momento da sua crucificação. O sábado é o momento, chamamos assim, de silêncio, de reflexão, e o domingo então é o dia da grande festa. Amém, queridos? Então esse é um resumo, e aqui tem uma imagem, depois vamos compartilhar no grupo da igreja. Então, metade então, do livro do Evangelho de João, ele dedica a semana chamada Semana da Paixão, e tem vários versículos que não vamos ter tempo de ler nesse exato momento, mas queremos compartilhar com vocês nesta noite, que em apenas uma semana, tudo pode mudar na vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, de um país ou até mesmo de um mundo inteiro. Em uma semana, em 2024, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, desconfigurou completamente com a enchente. Em uma semana, o Brasil estava em 2020 pulando o carnaval, e na semana seguinte já estava em pavor devido à pandemia. Você, quando olha para a história da sua vida, também vai perceber que houve um momento em que uma semana tudo mudou. De repente você estava bem, já na outro final de semana já perdeu um relacionamento, perdeu o emprego, perdeu saúde, sofreu um acidente, faliu a empresa, enfim, em uma semana muitas coisas podem mudar, ou para o bem ou para pior. A Bíblia também nos mostra, queridos, que pessoas tiveram uma mudança repentina de um momento para hoje. Nós vimos exemplo de José no Egito. Ele que foi injustiçado, passou anos como escravo e prisioneiro, mas de repente tudo mudou na vida dele. De uma semana para outra tudo mudou. Quando surgiu lá um problema, e Deus então traz a revelação, e ele sai então da prisão, ele interpreta o sonho de Faraó e é colocado como governador do Egito. Amém, queridos? Esta semana pode ser a semana da maior mudança na sua vida. Amém? Eu creio, eu profetizo, e se você tiver de coração aberto, porque Deus tem para a sua vida, esta semana pode ser a mudança da maior transformação da sua vida. Ainda mais que nós chamamos a semana da Páscoa. Se você render-se completamente, olhar para o céu, olhar para Jesus, entender que você foi planejado por Deus, que você foi resgatado por Ele. A Bíblia nos mostra também de uma mulher chamada Esther, uma menina, vamos dizer assim, que tinha perdido seus pais na guerra. Ela foi criada por um primo, e foi criada em um momento de escravidão, em um momento de diáspora, em um momento de deslocamento de uma nação para outra, de perseguição política, perseguição, de domínio de outro reino. E essa menina, ela está na Babilônia, ela está agora com o seu primo, lá em outra situação de escravidão. Essa menina se chama Esther, e no capítulo 4 a 7, mostra que o povo de Deus estava condenado e decretado à morte no Antigo Testamento. Um povo tinha recebido uma sentença de morte, um decreto do rei, através de pessoas mal intencionadas. Então, cuidado quem você coloca lá em cima. Esse ano de eleições, já tem dito desde o início do ano, muitos têm comentado que o ano de 2026 vai ser o ano que as pessoas vão estar dispersas porque é o ano da Copa,
é o ano de Olimpíada de Inverno, é o ano de eleições, de campeonato disso e daquele outro, mas Deus tem ministrado diferente e, pelo contrário, agora de um mês para cá, tem mostrado que os acontecimentos no mundo têm alertado as pessoas para algo maior. E o propósito também, nesse ano como igreja, de você ter uma vida devocional com Deus, é para que você não se perca, mas você viva uma vida focada. E essa menina, ou seja, o povo judeu recebeu um decreto de morte através de um dos ministros do governo. Então, cuidado, queridos. Eu não sou favorável que um pastor seja político, ou ele é pastor ou ele é político. Mas eu sou favorável que a igreja tem que ter pessoas, a comunidade, no meio do povo de Deus tem que ter pessoas, em primeiro lugar, pessoas de Deus, em segundo lugar, pessoas íntegras, honestas, em terceiro lugar, pessoas capacitadas. E o camarada é de Deus, é uma pessoa honesta, é uma boa pessoa, mas não tem capacitação. Nós podemos olhar hoje para o nosso ministro André Mendonça no STF, pastor, juiz, um homem temente a Deus, um homem correto, com integridade, está lá servindo, mas ele dedicou uma vida de uma carreira, dedicada ao judiciário. Mas nós precisamos ter pessoas preparadas. Por isso que nossos encontros aqui, nós olhamos cada pessoa que vem aqui na igreja como futuros líderes aqui, advogados, líderes da cidade, líderes da nação. Nós vemos com os olhos do Senhor quando alguém tem o seu coração voltado para Deus. E precisamos, a igreja precisa, não de pastores, a igreja precisa de pessoas, de homens e mulheres de Deus posicionados na nossa comunidade, na nação. Porque a Bíblia diz, quando o ímpio governa, o povo geme. Mas quando o justo, ele toma uma posição de autoridade, o povo se alegra e prospera. E a Bíblia diz, ore pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês vão ter paz. E nesse exato momento, o rei Assuero tinha um ministro de Satanás ali. Queridos, e é algo, queridos, é muito mais, como é que se chama a palavra de alguém que quer eliminar um povo, uma raça? Era muito mais do que isso. Nós vimos ali um plano satânico. Porque pense bem, queridos, no plano da redenção. Viu, irmão Val? Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. No plano da redenção, se os judeus são eliminados naquele momento, se esse decreto se concretiza, Jesus não teria nascido, porque ele viria da linhagem de Davi, do povo judeu. A nossa salvação estava comprometida. Mas Deus levantou ali uma mulher chamada Esther, que Deus abençoou a ser a esposa do rei. Só que ela não tinha liberdade para mudar um decreto do rei, mas ela pediu apenas duas coisas. Ela falou então com as pessoas mais próximas dela, falou o seguinte: ore por mim. Durante 3 dias ela decide, orem por mim, vamos orar, vamos jejuar. Depois de 3 dias eu vou agir. Então, jejum, oração e ação. E para eu entrar na presença do rei e trazer para ele a lucidez do propósito que está por trás desse decreto. Foi isso que ela fez. Depois de 3 dias, jejuando, orando, ela foi diante do rei e se posicionou diante do rei, mostrando amor. Mas tudo ela começou pela mesa. Amor, eu estou preparando uma janta bem gostosa. Querido, eu te convidar essa semana para a gente tirar uma noite só para nós. Quero fazer um banquete. Pode convidar outras famílias, outros casais, para a gente ter um tempo junto. Olha a sabedoria dela. Você pode vir esse jantar. Ganhou o coração do marido. Daí muitas vezes se ganha pelo estômago. Mas olha a delicadeza com que ela chegou no esposo. Ela não chegou que nem a anterior, que perdeu a cabeça. Ela chegou com sabedoria, com serenidade, com doçura, entendendo o seu lugar, o lugar do marido. E diante do jantar, o marido fala assim para ela: amor, o que você pedir para mim, eu não acho nenhuma dificuldade em fazer. E foi onde ela pediu, e ele perguntou assim para ela: você está feliz? Ah, foi a oportunidade.
Ela falou assim: como eu posso estar feliz se o meu povo está sendo ameaçado de morte? Mas como assim? E ela disse: eu também sou do povo judeu. E existe um decreto que daqui a 3 dias, uma semana, todos vão ser eliminados em todo o domínio do império. Eram milhões de judeus. E eles: mas como assim? Dá uma lida naquele decreto e a motivação daquele decreto. Queridos, leia o livro de Esther que você vai ver como Deus muda a realidade, o princípio da honra. O princípio da honra. Porque o seu primo que criou e que preparou ela para o concurso, para ser uma futura esposa do rei, apenas era um homem humilde que apenas orava, mantinha a sua humildade, a sua posição. E esse homem foi humilhado por um gesto tão simples, tão simples. Às vezes, querido, uma pessoa pode estar lá nas alturas de autoridade, de poder, sabe, de aquisições, mas às vezes a pessoa é tão insegura que às vezes uma palavra, um gesto, a pessoa já se abala. E esse homem, então, acho que Mardoqueu, ele chega todos os dias no palácio e o tio vai ali para ver como é que está a sobrinha. E todos se ajoelham diante dele e ele diz: desculpa, mas eu não vou fazer isso. Mas por quê? É que a gente tem uma cultura no nosso povo que a gente só se dobra diante de Deus. Não que eu não te honre, não que eu não te respeito. Esse homem trouxe para si. Olha só, por causa disso, ele quis matar esse homem e matar toda uma nação, todo um povo. Mas através da sabedoria dessa mulher, Deus fez justiça. E esse homem que foi humilhado por muito tempo, ele foi honrado no final. E outra coisa, queridos, algo interessante nesse livro, estou contando o filme. Um dia no secreto, esse tio da Esther, ele descobre uma conspiração que um soldado, alguém por dinheiro, por inveja, quer assassinar o rei. E ele descobre. E ele escreve um bilhete e pede para alguém, um soldado, um outro, alguém leal, levar ao rei. O rei faz uma investigação e era exatamente isso. O rei ia ser assassinado. Só que o outro, que não gostava dele, que pegou a honra para ele. No final, o rei descobre que o outro que estava sendo, Mardoqueu, estava sendo humilhado, que deveria ter sido honrado desde o começo. Nunca se revelou que era o tio, pai de criação ali da rainha, manteve sempre no seu anonimato. Mas vamos lá, mas temos outros exemplos. Por exemplo, o exemplo de Daniel, que é lançado na cova dos leões. Em uma noite tudo muda. Entra condenado, Deus o livra e sai honrado, e seus acusadores são julgados. Amém? Imagina, você recebe uma sentença que vai ser jogado na cova dos leões, eu também não dormiria. Mas interessante que naquela noite Daniel dormiu, e quem não dormiu foi quem estava no palácio, que era o rei. Como Deus muda lições. Deus pode mudar uma sentença em questões de horas. Guarda isso, que talvez você tenha uma sentença semana, você tem uma demanda judicial a semana, que Deus pode mudar na hora. Não vou contar aqui porque não dá tempo, mas lembra da história de Regis Danese? Já contei um dia, de que ele era alguém famoso da banda só para contrariar, mas um domingo à noite, ele não saiu com seus amigos depois do show, ficou lá no apartamento na Europa, em viagens, mas Deus tinha colocado uma pessoa de Deus ali naquele momento na banda, e Regis Danese, então, a pessoa pergunta: por que você não saiu com seus amigos? Ele diz: como que eu posso sair se na quarta-feira minha esposa, terça-feira, assim que chegar no Brasil, vou estar assinando o divórcio? E aí aquele jovem que Deus tinha colocado na vida de Regis Danese para ministrar na vida dele, diz para ele: Deus pode mudar isso na frente do juiz. E na frente do juiz, os papéis de divórcio, o processo de divórcio foi cancelado. Amém? Porque no domingo à noite, Regis Danese entregou sua vida para Jesus e Deus mudou tudo. Jonas
conhecido como o homem que foge de Deus e tudo dá errado. Em poucos dias ele é lançado no mar, é engolido por um grande peixe, se arrepende e é restaurado e volta ao propósito. Amém, queridos? Uma mudança de coração pode mudar toda a direção de uma vida rapidamente. Pedro vive uma montanha russa espiritual. Quem conhece Pedro? Sanguíneo, colérico. Em poucos dias ele nega Jesus. Nesta semana que nós vimos aqui, da Semana da Paixão, chora amargamente, vê Jesus ressuscitado e logo em seguida ele é restaurado. Poucos dias depois ele prega para uma multidão e 3.000 pessoas se rendem a Jesus. Amém, queridos? Também Paulo de Tarso. Paulo estava perseguindo os cristãos e em poucos dias ele teve um encontro com Jesus, ficou cego, é curado, é batizado, começa a pregar. Um encontro com Jesus pode mudar completamente uma vida de forma imediata. Glórias a Deus. Uma semana de entrada triunfal de Jesus, onde passa pela cruz, passa pela ressurreição. Deus, Ele também pode fazer na vida de uma pessoa. Em uma semana ele pode estar vivendo um pico de um momento alegre, passar por um momento de cruz, mas a confiança no Senhor pode mudar a realidade completamente. Em uma semana, então, Jesus, ele teve a entrada triunfal no texto que nós lemos. Agora que eu vou começar a pregar. No texto que nós lemos, João 12, tem uma frase que me chama muito a atenção aqui. A entrada triunfal de Jesus, e eu sempre questionava, sempre me perguntava, por que uma entrada triunfal se ele foi à cruz, se ele recebeu uma coroa de espinhos, se ele foi derrotado, se ele foi condenado, foi humilhado, ultrajado, foi ferido, tudo que pior que poderia acontecer na vida de uma pessoa aconteceu em Jesus em apenas uma semana. Imagina, em uma semana, Jesus ele é recebido como rei. A expectativa do povo, de acordo com o contexto desse texto, eles imaginavam que Jesus estava entrando em Jerusalém e ele seria o rei de Israel, e ele então iria romper ali, iria expulsar todo o domínio do Império Romano, e Jesus seria o rei de Israel. Imagina então, a visão era a visão política, que Jesus entraria como rei, porque ele estava ressuscitando mortos, fazendo milagres, enfim. Então, eles criam então que a entrada de Jesus era um rei que estava chegando, que ia fazer uma revolução política, partidária, econômica, social. Essa era a visão deles. E na mesma semana, então, Jesus, ele acontece tudo que nós já falamos. Além disso, ele é abandonado pelos seus amigos, é traído, e acontece tudo de pior e de ruim que pode acontecer com alguém, aconteceu com Jesus em apenas uma semana. E Jesus é chamado de tudo quanto é adjetivo, né, que desqualifica ali a sua pessoa. Não vou falar, semana que vem o pastor Cristian vai falar mais sobre a Páscoa, mas foi uma semana sangrenta para Jesus. Em uma semana, alguém que chega como rei e é completamente dilacerado, abandonado pelos seus melhores amigos, discípulos, traído, vendido, um rei que é vendido pelo preço menos de um escravo, em uma semana. E eu não conseguia entender como que pode ser uma entrada triunfal se Jesus levou uma goleada do inferno naquela semana ali. Levou uma goleada, levou uma rasteira que alguém poderia levar. Mas olhando profundamente o texto, os próprios judeus, eles trazem uma profecia que os discípulos também no momento não conseguiam entender. Não conseguiu entender a entrada de Jesus,
ou o significado da entrada triunfal de Jesus, o próprio versículo 16, os discípulos a princípio não compreenderam isso, só compreenderam depois quando Jesus foi glorificado. Então eles se lembraram dessas coisas, e a multidão então estava ovacionada ali. Mas no versículo 19, no final, os próprios fariseus trazem uma profecia sobre Jesus, e é a realidade de tudo que aconteceu depois. E ele diz assim: vocês podem ver que não estão conseguindo nada contra ele, tudo que fizeram para frustrar seus planos, acharem alguma falta, vocês não estão conseguindo nada contra ele, e eis que o mundo todo vai atrás dele. Amém? Então a visão da multidão era a visão que Jesus viesse ser presidente da República, que viesse mudar um contexto político, social, local. Mas os judeus, os fariseus ali, por uma visão até revelada pelo Espírito Santo, entenderam que Jesus era alguém muito maior, alguém com quem o mundo viria atrás dele, se renderia a ele. Amém? E eu consegui compreender, porque se nós parássemos um texto aqui, a história terminaria na dor, a história terminaria na derrota. Em apenas uma semana, a vida de alguém foi lá de cima até os lugares mais profundos de humilhação. Mas, no entanto, querido, nesta semana, que muitos chamam Semana da Paixão, não termina na dor, não termina na derrota, termina no domingo seguinte. Amém, queridos? Termina com Jesus ressuscitado, ele vive e ressuscitou. E foi por causa disso que nós estamos hoje aqui, foi por causa dessa história que em uma semana Jesus mudou não apenas um povo, uma raça, mas Jesus mudou a realidade do mundo inteiro, mudou lá dos antepassados, e a nossa realidade hoje, ele mudou a realidade do mundo inteiro através da sua redenção ali na cruz. Querido, eu quero terminar a palavra dessa noite para dizer, muitas vezes uma dor que você está sentindo nesse momento, ou às vezes um instrumento doloroso que está vindo sobre a tua vida nesse momento, queridos, Deus está usando esse instrumento, Deus está usando essa dor, possivelmente para te levar a algo muito maior do que você não imagina e você não está vendo. Porque muitas mudanças começaram pela dor, ou seja, a maioria das mudanças na vida de uma pessoa começa no fracasso, começa na frustração, começa em um momento de dor, e foi nesse momento de dor que tudo parecia derrotado, o inferno estava em festa, o diabo estava em festa, mas na verdade foi apenas instrumento para a maior redenção que a humanidade já conheceu, que é conhecer a redenção da sua vida, seus próprios pecados, ter a sua vida transformada por Deus. Aleluias! Vamos ficar em pé, queridos? E eu quero declarar então sobre a sua vida. Você pode deixar esta semana ser a semana de transformação, de maior transformação na sua vida, se você olhar para Jesus. O que difere Jesus de todos os demais líderes do mundo, da época e de hoje, se parassem na cruz, na sepultura, nada seria diferente, mas a diferença é que ele não parou na cruz, não parou na sepultura, ele morreu, ele ressuscitou. É por isso que ele é Deus, ele é Senhor, e não há nada que ele não possa fazer na vida de uma pessoa. Aleluia. Pensa nessa canção. Essa semana é uma grande oportunidade para você ver aquele filme A Paixão de Cristo, que é um filme que retrata um pouco aproximado daquilo que aconteceu com Jesus. Mas imagina
Jesus durou na cruz apenas 6 horas. Um crucificado poderia durar na cruz até 72 horas. Jesus na cruz foi apenas 6 horas de vida. O quanto ele sofreu antes. Foi deixado nu, foi humilhado, cuspido no rosto. Que se você sofre de algum complexo, de algum sentimento de inferioridade, quando você olhar para Jesus, tudo vai ser curado. Jesus foi chamado filho de Satanás. Jesus não teve um pai legítimo, um pai biológico, teve um pai de criação. Foi gerado pelo Espírito Santo. Imagina uma criança, chegar na escola e dizer para os seus coleguinhas: não, aquele lá é meu pai de criação. Mas quem é seu pai? É o Espírito Santo. Jesus, ele foi chamado de príncipe de demônio, de Satanás. Jesus foi abandonado pelos seus amigos, foi cuspido no rosto. E Jesus não possuiu nada na terra, tudo que Jesus tinha era emprestado. O barco que Jesus usou era emprestado, a casa que Jesus usava era emprestado. A roupa que ele usou na semana da crucificação também não era dele, era emprestado. Então imagina que Jesus foi abandonado pelos seus amigos, abandonado pelos seus irmãos, foi criticado. Imagina, Jesus não teve nenhum apoio da família. Na hora que ele mais precisava dos seus melhores amigos, enquanto ele estava lá agonizando, lutando, seus amigos estavam dormindo. Na hora que ele precisava de que alguém fizesse uma defesa, todos fugiram. Jesus foi à cruz. Aquela coroa que Jesus usou era, na verdade, uma usurpação. A roupa que Jesus usou no início era uma usurpação de rei. Aquela cruz que Jesus, precisa entender que aquela cruz que Jesus usou também não era dele, era emprestada. A sepultura que Jesus foi sepultado, tem gente tão preocupado com a vida financeira, com a segurança financeira, que até se preocupa onde vai ser enterrado, que anos antes, bem jovem, já compra um apartamento lá na cidade do Pé Junto. Na frente tem o Dubai, do outro lado tem o Tuvai. Jesus, queridos, e José de Arimateia era esse homem rico, o cara já comprou com antecedência, comprou uma gruta para fazer ali a sepultura da família. Mas até a sepultura de Jesus foi emprestada por alguém. Você se preocupa tanto com vida financeira? Jesus nunca possuiu nada, nunca teve nada, tudo que ele tinha era para viver naquele dia, era emprestado, era generosidade de pessoas, ele abençoava. E as pessoas preocupadas com tantas coisas, tudo que Jesus tinha ali era emprestado. A casa onde ele jantou com seus discípulos era emprestado, tudo que você imaginar era emprestado, era alugado, ele alugava. A cruz não era de Jesus, a cruz de Jesus era tua, a cruz de Jesus era minha, era nossa, mas ele assumiu o nosso lugar naquela cruz. E eu gosto dessa expressão que Deus ele é um excelente investidor, ele não investe para perder, e se ele não investe para perder, porque João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não mandou o seu Filho para perder, não, ele mandou o seu Filho para não apenas triunfar ali na cruz, ressuscitar, mas para ganhar você. O investimento dele é grande na sua vida, ele não vai aceitar que você se perca, mas ele fará de tudo. E aquela cruz então não era dele, era emprestada, era minha, era tua. Ele tomou o nosso lugar. E ele é um excelente investidor, porque diz, por que Jesus não comprou o túmulo? Por que Jesus não comprou aquela gruta? Por que Jesus não comprou aquela rocha? E depois usar ali como uma franquia até hoje, ganhar dinheiro em cima do nome dele? Boa ideia, né?
Mas não, querido, porque ele só iria usar 2 noites. Ele só iria usar 2 noites, só ia ficar 3 dias ali. E disse um escritor, gostei muito, que foi o único tempo que Jesus pôde descansar. De 33 anos, foi 3 dias que Jesus pôde tirar para descansar, mas nem isso que ele foi para descansar, porque o próprio livro de Judas, o irmão de Jesus, diz que enquanto Jesus estava na sepultura, que nós pensávamos que ele estava ali dormindo, ele estava no inferno trabalhando. Ele estava lá dizendo: "Ô, esse lugar aqui quem manda sou eu, tá? Só vim avisar aqui, ó, esse lugar aqui." Mas, queridos, eu quero trazer para você essa noite, a cruz não era de Jesus. Ele não comprou a sepultura porque só ia passar um final de semana. E hoje Ele te chama, queridos, em nome de Deus, para uma vida de transformação com Ele. E Ele não perde nada do que aquilo que Ele investe. Você foi criado para um propósito com Ele. E como nós vimos em todos os exemplos aqui de pessoas que se arrependeram e tiveram suas vidas transformadas pelo Senhor. Paulo se arrependeu, teve sua vida transformada. Pedro se arrependeu, teve a sua vida transformada. Jonas se arrependeu e teve a sua vida transformada. Tudo muda quando pessoas se rendem e reconhecem que Jesus é tudo que a sua vida precisa. Amém? Amém. Vamos orar. Dá a mão. Feche seus olhos, queridos. Quero convidar o pastor Cris. Pastor Cris, vem aqui à frente. Conduz o apelo. Vamos estar conduzindo. Entendemos que essa semana é uma semana de colheita, é uma semana de transformação de vidas. Como disse o pastor Genesi, a cruz não era de Jesus. Mas ele nos dá uma oportunidade hoje de nos trazer uma reflexão para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Como disse hoje, muito bem dito, em 7 dias tudo pode acontecer. Eu quero te encorajar hoje. Você que crê, em 7 dias, Jesus foi levado, entrou em glória, foi humilhado, mas depois de crucificado, no 3º dia, ele foi exaltado e glorificado para a honra e glória de Deus. Se você crê que a sua vida pode sofrer uma transformação, se você crê que a sua vida pode ser hoje restaurada, se você crê que hoje você pode ser liberto da depressão, de algum vício, se você precisa de um milagre na sua área financeira, ela pode ser transformada em 7 dias. Eu quero te fazer um desafio. Vem aqui à frente que nós queremos orar para você. Pode aumentar o som, irmão Val. Não tenha vergonha. Em 7 dias, em uma semana, nós hoje começamos o culto consagrando o culto a Deus. Nós ouvimos que em 7 dias uma história de terror que é levada à glória. E não foi à toa aquele sacrifício de cruz, foi o maior ato de amor, o maior "eu te amo" que essa terra já pode ter ouvido. Foi quando deram, em vez de água, a Jesus naquela cruz, que molham a esponja com um vinagre e dão a ele. Quando ele diz "tetelestai", está consumado. Para mim esse é o maior ato de amor, o maior "eu te amo" que nós podemos ter ouvido nessa terra. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Foi por você. Ele tomou para si as nossas dores. Quando ele está no Getsemane, ele soa sangue quando ele toma para si os nossos pecados. Esse ato de amor, esse "eu te amo", não pode ter sido em vão, querido. Não pode. Se nós estamos aqui hoje, foi por esse "eu te amo", foi por aquela cruz que nos salvou, que nos libertou. Amém? Quero convidar as irmãs aqui da igreja para vir aqui à frente, as obreiras, está orando. Tainã também, aqui na frente, venha orar. O irmão Val, se puder sair da mesa de som também, vir aqui orar pelos irmãos, os homens. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração. O pastor Genesi vai estar orando, os irmãos vão estar orando por vocês. Eu vou estar intercedendo agora pela vida de cada um. Querido Deus Pai amado,
em nome de Jesus, por aquele sacrifício de cruz, ó Senhor. O Senhor nos provou que em uma semana, que em 7 dias, tudo pode ser transformado. Vergonha pode ser transformada em glória. Desonra pode ser transformada em honra. Cura, libertação, maldição em bênção. Toda enfermidade eu declaro hoje que cai por terra nessa igreja, Senhor. Toda escassez, toda falta de fé, tudo aquilo que será ponto de dúvida na vida dos meus irmãos cai por terra hoje. Que eles venham entender, Senhor, que foi por mim, que foi por eles, foi por cada um de nós que aqui estamos hoje, Senhor. A sua graça nos alcançou naquela cruz. O favor imerecido do Senhor, ó Pai, nos alcançou. Derrama as bênçãos hoje sem medida sobre seus filhos e filhas aqui, ó Pai. Vai libertando, vai curando. Toda depressão cai por terra, toda dependência de medicação cai por terra hoje. Todo espírito de dúvida, espírito de maldição, toda maldição de família, Senhor, cai por terra hoje. Tudo aquilo, Senhor, que trava a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs hoje, cai por terra, Senhor. Que caia por terra, Senhor, toda a falta de amor, ó Pai. Pois o Senhor nos ensina que nós devemos amar uns aos outros. Que maridos se tornem provedores a partir de hoje, Senhor. Amem as suas esposas. Tomem as suas esposas em proteção. Aqueles, ó Pai, que ainda não têm esposa, o Senhor prepare uma mulher valorosa, uma mulher sábia que edifique o lar. Eu declaro, Senhor, que toda obra de Satanás, toda obra de macumbaria, umbanda, quimbanda, seja lá o que for, Senhor, cai por terra hoje. Que todo espírito de morte bata em retirada. Que todo espírito de morte bata em retirada hoje. Em nome de Jesus eu declaro: sai espírito de morte, espírito de suicídio, cai por terra hoje. Espírito de vício bate em retirada em nome de Jesus. Espírito de traição, espírito, Senhor, cai por terra agora em nome de Jesus. Pai, que toda escassez, toda falta de recurso superabunde da vida dos meus irmãos, Senhor. Que todo projeto consagrado a Ti, Senhor, prospere. E tudo aquilo que esteja alinhado com a vontade do Senhor se alinhe no coração dos meus irmãos, pois o Senhor conhece a intenção do coração de cada um deles. Eu declaro, Senhor, que todo projeto do seu coração se manifeste na vida dos meus irmãos e irmãs hoje. Que o Senhor tome conta das casas, dos lares, dos filhos, acampa seus anjos santos nas casas deles. Acampa seus anjos e santos no trabalho deles, ó Pai. Erga colunas de fogo, Senhor, sobre a casa, sobre o trabalho, sobre a família, sobre os amigos. Que eles aprendam, Senhor, a discernir quem são os seus amigos, que os seus amigos se aproximem deles. E que tudo aquilo que não venha para edificar a vida desses homens e mulheres se afaste. Todo espírito de inveja, tudo aquilo que vem para atrapalhar, para servir de pedra de tropeço e de embaraço, caia por terra hoje em nome de Jesus. Que homens e mulheres sejam levantados aqui hoje, Senhor, como ministros e ministras do Senhor. Que eles sejam levantados, Senhor, como embaixadores da Sua palavra nessa terra. Que a Sua palavra seja lâmpada para os pés deles e luz para o caminho, Senhor. Assim como foi ministrado hoje, ó Pai, uma semana. Eu declaro uma semana de bênção, uma semana de transformação e uma semana da manifestação do Seu amor, Senhor. Já foi declarado, naquela cruz o Senhor já demonstrou o Seu amor por nós. Mas eu declaro a manifestação do Seu poder e da Sua glória, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que é nome acima de todo nome. O Senhor mesmo nos ensinou que céus e terras passarão, mas a Sua palavra não passará. Que toda palavra de bênção lançada sobre a vida de cada um deles se cumpra. Que
tudo aquilo que eles tenham recebido como palavra de direcionamento, que da tua parte se cumpra, Pai, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém e amém. Quem já recebeu a oração, se está indo para o seu lugar, vai indo para o seu lugar, toma teu assento, fica em silêncio, o culto ainda não acabou. Toma o teu assento, vai tomando o teu lugar, vai refletindo sobre tudo que foi liberado aqui hoje. Meu desejo do meu coração é que essa palavra que vocês receberam aqui hoje venha a produzir frutos sobre a vida de vocês. Que todas as bênçãos lançadas sobre a vida de vocês se cumpram, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus, tome vocês durante essa semana, reflitam, acompanhem lá o grupo da igreja. Se alguém não participa, procure a mim, procure o pastor Genesi, procure o irmão Val, que nós vamos adicionar vocês no grupo da igreja. Amém? Agora, se vocês puderem, agora que todo mundo já recebeu uma oração, aplauda o nome do Senhor. Amém. Quer colocar alguma coisa, pastor? Em uma semana, você pode estar ou no céu ou no inferno. Em uma semana Jesus pode voltar. Daqui a uma semana a gente pode não estar mais aqui, a igreja não está mais aqui, ou a igreja pode estar e você não está mais, né? A irmã Rosane, numa semana, está aqui com a gente, em uma outra semana está morando com Jesus. Mas queria trazer essa lembrança. Outra lembrança é o seguinte: se o culto foi bênção na sua vida, diga amém. Se o culto foi bênção na sua vida, então no final do culto você vai pagar o X do pastor. Amém. Olha só, eu vou compartilhar o que aconteceu comigo ano passado com vocês, para você entender o que em uma semana Deus faz. Como o pastor disse, eu vim da cidade de Chapecó, eu cheguei aqui em Capão da Canoa no dia 16 de março do ano passado. Vou trazer, eu tenho a foto, o pastor tem a foto, que do dia que eu cheguei ele tem a foto e tem o bilhete da passagem que eu mandei para ele. Eu vim de ônibus, demorei 12 horas para chegar em Capão da Canoa. Vim no dia 16 de março com o intuito de trabalhar durante 7 dias exatos e de retornar à cidade de Chapecó, onde eu tinha o ministério, onde a empresa que eu trabalho, a sede dela é lá. Tinha o culto meu, tinha meu ministério, tinha tudo lá. Agora, o que eu digo para vocês, eu nunca mais voltei a Chapecó. Eu estou desde o dia 16 de março do ano passado na cidade de Capão da Canoa. Porque Deus pode mudar tudo em uma semana, pastor Genesi. Eu me arrepio de falar. E só que eu obedeci aquilo que Deus mandou eu renunciar, aquilo que Ele me mandou eu abandonar, para começar tudo aqui. E Ele tem me honrado, me levado eu a mesas que eu jamais imaginei sentar, a lugares que eu jamais imaginei ir. Minha vida pessoal, profissional, foi um tempo, foi um ano, pastor Genesi. Eu acho que ele me desligou do meu ministério lá para mim ter um relacionamento mais íntimo com ele também. Um ano de muita busca. Eu meditei na Bíblia durante 2 vezes em um ano, quando eu consegui, de Gênesis a Apocalipse, esmiuçar a palavra de Deus e ter um tempo de qualidade com Deus. Então, às vezes, assim, a gente não entende por que a gente passa por certas situações. No começo eu relutava, meu Deus, mas lá está todo mundo, tenho lá minhas 5 células. Só o meu culto tinha 16 células, para vocês terem uma ideia, ativas. Culto de 600, 700, 800 pessoas. Eu não sei, Deus falou, agora não é mais lá o teu lugar, movi a nuvem aqui, deu. No começo eu achei que ele estava tirando, como disse o pastor Genesi sobre Jó, e ele estava acrescentando na minha vida. Porque eu tenho certeza que esse ministério ao vivo, daqui uns dias vai faltar lugar para sentar gente aqui dentro dessa igreja. Mas não por causa de pastores, mas pela obediência dos que aqui estão começando esse ministério, que serão usados para poder trazer mais pessoas, para voltar para Jesus, para sentir esse amor que nós experimentamos aqui hoje. Eu desejo que cada um de vocês experimente o amor e o cuidado de Deus sobre a vida de vocês. Amém? E falando isso tudo, eu quero lançar um desafio a vocês. Semana que vem é o culto de Páscoa. Vai ter Santa Ceia, pastor? O
culto de Páscoa com Santa Ceia. Cristão, discípulo de Jesus, não falta o culto de Santa Ceia, ainda mais um culto de Páscoa. Quero te encorajar, a te lançar um desafio. Traga mais uma pessoa, convide um amigo, convide alguém que de repente está passando por uma luta. Eu vou estar encarregado de trazer a palavra. Eu tenho certeza que Deus vai me usar para trazer uma palavra de amor, uma palavra de cuidado com cada um de nós. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso. E após a palavra nós vamos ter o momento da ceia, né? O momento da ceia é o momento da comunhão. É feito aqui, eu acho muito bonito que o pastor Genesi faz. Cada um traz um prato, traz um negócio no final, para ter uma confraternização. Então as mulheres aí trazem aquelas coisas gostosas aí para nós. Traga um prato de salgado, traga um refrigerante, traga algo para a gente compartilhar com aqueles que vão visitar a gente aqui semana que vem. Amém? Se coloca de pé, nós vamos encerrar o culto. Coloque as suas mãos assim, ó, na posição de receber. Amém? Querido Deus, querido Pai amado, eu declaro uma semana de vitória na vida dos meus irmãos. Eu declaro uma semana de cura, uma semana de libertação, uma semana de provisão, uma semana do seu cuidado, do favor do Senhor, da graça, do favor imerecido sobre a vida de cada um. Que as mais belas bênçãos de Deus, que o amor de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. E a igreja diz: amém. Aplauda o Senhor, abraça esse irmão do lado, deseja uma boa semana a ele e abençoa a vida desse irmão que está do teu lado. Amém.